Olha aqui, ó. Aproveitou, né, a presença do Taylor, que ele veio para o CCXP. Ontem teve o lançamento do livro, né, que a gente editou, publicou aqui para o Taylor. Esse aqui vai ser sorteado aqui entre vocês agora. Tem para venda lá no nossa mesinha ali da Bitdynamic, do Taylor. Então, o Taylor é o criador, né, o mentor desse canal Coleção em Ação Show. Ele tem quase 200 mil inscritos. É um canal que descobri por acaso faz alguns anos. Quanto que a gente estava especulando? Né? Tem 4, 5 anos. E aí eu comecei a assistir, adorei, né, o estilo dele de apresentar, a profundidade que ele aborda, né, nos vídeos animados, de filmes, brinquedos e colecionismo em geral. E aí eu conversei com o Daniel e falei, vamos aproveitar a vinda do Taylor para trazê-lo aqui para o MSX São Paulo para conversar com vocês, né? Então, sem mais delongas, vamos começar com o Taylor aqui. Fala, Taylor. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à MS São Paulo, né? Vamos falar bastante hoje a respeito de PlayStation 5, vamos falar... Não? Vai embora. Rapaz, eu comprei um PlayStation 5 e foi a pior coisa que eu fiz. Eu só estou jogando Street, estou jogando Tartaruga Ninja. A gente podia ter comprado um emulador, né, que era mais barato. Muito fodão pra gente hoje em dia, né? Quer dizer, falando pra galera que gosta de MSX também, só pra configurar aquilo. Mas sejam muito bem-vindos aí, como o Marcos falou, né? Sou entusiasta da nostalgia, gosto de tudo que envolve nostalgia. Aí esses dias até me perguntaram por que da nostalgia. Talvez porque leva a gente para um tempo onde tudo era mais simples pra gente, um tempo onde a gente não tinha tanta conta pra pagar. Também, né? Às vezes a gente aí pergunta, quantos castelos de Grayskull você tem hoje? Eu tenho 2. Ah, mas pra que 2? Porque eu não tive nenhum quando eu era pequeno, aí agora eu me vinguei. Aí me perguntaram, mas tanque dos Thundercats, tenho 2. Também não teve nenhum, não, também não tive. Aí a gente vai se vingando, né? Quantos aqui não tiveram MSX quando eram novos? Aí, ó, rapaziada, se vingando também. Bom, eu criei o canal. Acabei criando o canal e é muito legal, né? Porque eu acabei criando o canal 7 anos atrás. Na verdade, eu criei o blog Coleção em Ação em 2010, porque em 2006 a gente tem aquela fase da adolescente onde a gente passa, né? A gente até guarda algumas coisas, como alguns games, alguns quadrinhos a gente guarda, mas brinquedo a gente não guarda nada, né? Vai tudo, aí a mãe já aproveita aquela caixa, aquele monte de coisa, doava tudo para primo, doava tudo, foi tudo embora, meus Superpowers, Rambo, Comandos em Ação. Aí um belo dia, em 2006, passando no site tô passando no Mercado Livre e vi 6 bonequinhos, né, dos Comandos em Ação, mas era meio diferente, meio bonitão. Falei assim, tá baratinho esse lote, eu vou comprar só para botar numa estantezinha, sabe? Para ficar bonitinho. Aquela estante, não era nem estante mesmo, uma prateleira. Botar a prateleira virou 2, virou 3, virou uma estante, 2 estantes, virou um quarto e na próxima minha mulher me bota para fora de casa. É isso daqui a pouco. Vai, já ficou a dica, viu? E aí, só que eu sempre fui um cara que eu fui meio, acho como a grande maioria de vocês talvez seja, a gente gosta das coisas mais obscuras, né, de buscar aquelas coisas mais, por exemplo, eu era um cara que eu tinha a Liga da Justiça e tinha a Sociedade da Justiça. O que eu gostava? Sociedade da Justiça, né? Tinha Novos Titãs, tinha Corporação Infinita. Eu ia para Corporação Infinita. Sempre o mais difícil, que era o herói mais difícil de descobrir o nome, quem que ele era. Então, quando eu acabei criando o blog, qual era a minha intenção primeiro, né? Eu vou colocar um bonequinho aqui, vou tirar umas fotos dele e vou dizer a história dele. Lembro até hoje, o primeiro boneco que eu tirei foto foi o Átomo da Sociedade da Justiça. Comprei o bonequinho da DC Direct, tirei a foto e contei, esse aqui é o Wolfrat, um herói dos anos 40, foi criado lá em 1941, na época não era nem DC Comics ainda, fez parte da sociedade. Aí depois eu parei para pensar, mas a gente que é dos anos 80, que é dos anos 70, né, a gente não era nichado com as coisas.
concorda comigo, a gente assistia tudo que passasse na TV. Se tivesse passando Bang Bang, a gente assistia junto com o pai, né, Bud Spencer, Terence Hill. Se tivesse passando desenho, a gente via. Se tivesse passando novela, a gente assistia. Se tivesse passando jornal, a gente ia pra rua brincar. Era o único jeito. Então eu falei, pô, não dá pra ficar preso numa coisa só. Eu vou acabar criando um negócio aí que pra eu mesmo me lembrar das coisas. Então eu fui o primeiro me recordo de ser o primeiro a escrever a respeito de Sectors, os guerreiros de Simbel. Fui procurar, porque aquilo passava no SBT, 3 anos passando no SBT, eu falei, pô, eu vou pesquisar a respeito desse desenho, isso deve ter no mínimo uns 1000 episódios, né, porque passava todo dia, Maravilha, Bozo, mas não sei, eu fui descobrir que tinha 5 episódios. Acho que o Silvio Santos fazia alguma mágica com a cabeça da gente, que a gente assistia aquilo em looping, era tipo um peixe no aquário, né, quando a gente chegava no outra ponta já tinha esquecido o que estava acontecendo no começo. Eu falei, não pode, 5 episódios. Eu falei, pô, os anos 80 deve ter muita coisa que a gente gostava, né, e a gente curtia, e deve ter muita curiosidade a respeito disso. Então comecei a escrever no blog, o blog foi fazendo sucesso, fui passando de 2 matérias por semana para 3, daqui a pouco 5, e aí fui resistente, os blogs meio que foram acabando, né, a galera foi perdendo o encanto de ler, passando para outras coisas, fui para página do Facebook, e aí em 2015 eu resolvi assim, pô, tem um monte de gente fazendo esse tal de YouTube, eu vou fazer também. Fui lá, peguei meu celular, peguei um microfonezinho de lapela, falei, vou falar de Sectors, já que eu falei de Sectors da primeira vez no blog, vou falar também no canal, vai ser uma house. Gravei, demorei acho que mais 6 horas para gravar 15 minutos. Gravei, aí aprendi a editar, fiz tudo. Quando terminei, mostrei para 2 pessoas, sabe quando a pessoa olha assim, ela não sabe esquecer educada com a gente, explicar o que ela fazer. Eu falei, pô, será que eu estou vendo isso com olhos diferentes? Vou assistir de novo. Quando eu assisti, eu falei assim, não dá. Parece que eu estou lendo uma receita de bula ali. Parece que eu sou um cachorro com a canoa abaixo, com aquela atenção. Eu falei, não vou colocar no YouTube. É um arrependimento que eu tenho, porque eu acabei guardando 2 anos esses vídeos, até que em 2017 eu acabei indo para os Estados Unidos, gravei lá. Aí tive a triste coincidência de pegar o último dia da Toy Runs lá, né, que era uma empresa muito grande de brinquedos. Falei, pô, estou pegando o final de uma era, eu vou gravar isso aí. Aí gravei, falei assim, vou colocar naquele canal que eu tinha criado lá, Coleção em Ação, 2 anos atrás, vou colocar o vídeo aqui. E vai ser um arraso. E vou aproveitar para já botar Sector juntos, vai ser um arraso. E foi. 2 visualizações. Uma minha e outra da minha mulher, que eu acho que botou para rodar o vídeo ali e saiu. Aí eu falei, baixo, isso aí não vai dar certo. Mas vou, já que eu botei a cara, eu vou insistir. E aí fui indo, gente, né? Passou para 20 visualizações no domingo, dizendo, nossa, 20 pessoas me assistiram, que beleza, né? Daqui a pouco passou, e aí, como a gente vai crescendo um pouco, a gente vai aumentando as métricas, né? Hoje eu já vejo assim, o canal continua sendo um hobby para mim, gosto muito de fazer, mas também se tornou uma profissão, porque eu já tenho a felicidade de postar vídeos e dizer que a métrica se não der 10 mil visualizações nas primeiras 10 horas, o vídeo não foi bom. Então eu vou trabalhando com a galera dessa forma, né? A gente trabalha do jeito, mas também sou daquele. Hoje eu estou colocando um vídeo a respeito de Bud Spencer e Terence Hill, na semana que vem eu estou colocando a respeito de Superpowers, na outra semana eu estou colocando como é que foi como é que era a nossa vida num tempo em que não era tão fácil ter acesso a games, que a gente tinha que ir para a locadora, né? E aí tinha umas locadoras que ainda só tinha a sinopse do jogo, que era toda errada a sinopse, ou então eu lembro de uma locadora que eu ia, que tinha um senhor, eu acho que ele já estava de saco, eu acho que ele já abriu a locadora de saco cheio. E aí ele ficava, as fitas todas atrás dele aqui, e a gente dizia assim, olha, eu posso ver aquela fita ali, tu vê com a mão ou tu vê com o olho? Não, mas está longe para enxergar. Escolhe uma e bota no videogame, é essa aí que tu vai jogar. É 1 hora, não pode trocar de fita. Fazer o quê, né? Era aquilo, né? Não tinha muita oferta e procura, a gente ia no que a gente podia, né? Então, hoje em dia, claro, a gente vive um mundo de facilidades, onde a própria galera que curte MSX aí tem acesso até a jogos novos, né? Que estão sendo criados aí para trazer essa nostalgia de volta. Se a gente quer um jogo, né? A gente vai lá e simplesmente dá um clique lá em qualquer dessas streamings online de game, baixa o jogo que a gente quer. Ficou mais fácil? Ficou. Mas eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim parece que quando era mais difícil a gente ter acesso a algo, era muito mais divertido. Eu lembro que quando eu ganhei meu primeiro Atari, veio com 4 joguinhos, um de futebol, que era 4 carinhas correndo, o do boxe, que era só 2 carinhas correndo, o
do basquete, que era 2 correndo atravessado, e aí tinha o de tênis, que era um em cima e embaixo, também correndo. Não mudava muita coisa, né? Trocava ali, só aparecia o nome tênis, futebol, mas era praticamente tudo a mesma coisa. E para conseguir trocar uma fita, às vezes, descobri um amigo que tem Hero, nossa, sou obrigado a pegar esse emprestado. Tinha que atravessar quase, que assim, naquela época a gente podia, né? Pegava a bicicleta, atravessava a cidade com 9 anos, 8 anos de idade, e aí quando a mãe via, a gente estava do outro lado da cidade, nem via, né? Estava do outro lado da cidade, trocando a fita, chegava em casa, o amigo já estava batendo de volta, minha mãe veio aqui e pediu para pegar a fita de volta, que não vai emprestar. Quem nunca? Então eu acho que foi essas dificuldades que a gente teve naquela época, que faz a gente estar aqui hoje em dia, que faz a gente trazer essa nostalgia. Porque, apesar das dificuldades, vamos dizer, né, era um tempo bom. Era um tempo onde a gente dava valor para as coisas. A gente ganhava um brinquedo, a gente quebrava tudo, mas a gente dava valor para aquilo. E aquilo passava a ser nostálgico para a gente. Né? Aquela sensação de ganhar um brinquedo, aquela sensação de conseguir um jogo de videogame novo, aquela sensação de conseguir comprar o primeiro gibi com uma mesada que a gente ganhava. Então, eu acho que essa nostalgia, né, me perguntaram esses dias, eu acho que é essa nostalgia que me fez criar o canal. E aí também, em contrapartida, como a gente, vamos dizer assim, a gente não estava na internet, era coisa de filme, né? Só o Dick Tracy, que não sei lá que conseguia falar, só Star Trek os caras conseguiam se comunicar. Então, naquela época, o que a gente tinha de informação? Revista 7, que ninguém comprava, que era mais novinho. Né? Tinha mais o que? Terror e ficção, algumas revistas assim, ou então a gente tinha que se contentar em ler as cartinhas que saíam nas revistas do Capitão América, do Superman, que era sempre, né? Quando é que vai sair um novo, a Crise nas Infinitas Terras que está saindo lá nos Estados Unidos? Olha, o Superman mandou avisar que ele está com um problema em Krypton, tentando recuperar o planeta. Quando ele voltar, ele vai dizer quando vai ser a crise. Super-Homem. Esse aí, o Super-Homem. Foi trocou, né? Ficou chato. Mas desse traduzir as coisas, não gosto. Eu gostava de Miriam Lang, não Lois Lang. Peter Prado, aí também já é demais. Pedro Prado. Pedro Prado. Aí já é demais também. Mas foi justamente isso que também me fez, né? Acho que todo mundo é um pouco curioso, né? E aí, respondendo o que a gente estava conversando com um amigo aqui antes, como é que eu faço as minhas pesquisas, né? Olha, eu aprendi a não ir no Wikipedia. Hoje em dia a gente, como a informação está muito fácil para a gente hoje em dia, para todas as gerações está muito fácil. Num clique a gente tem, antigamente a gente tinha o Aurélio, né, que a gente chamava de mata-burro, que era ia lá, né, pegava o Aurélio para pesquisar as coisas. Hoje em dia tem o Google que a gente digita, só que parece que a gente acabou ficando um pouco preguiçoso com isso. A gente acredita na primeira informação que vem e muitas vezes essa informação não é verdadeira. Então eu aprendi isso, por exemplo, quando eu fiz um documentário a respeito da trajetória do He-Man no Brasil. Tinha documentário na Netflix, tinha documentário, outros tipos de... Tinham 2 documentários no History, tinham 2 documentários na Netflix, que eram brinquedos de antigamente, o outro que era um específico. Todos eles tratando do He-Man nos Estados Unidos, ninguém falando do He-Man no Brasil. E o He-Man foi uma verdadeira He-Man mania pra gente. Quem não quis levantar, quem não quis ter um brinquedo do He-Man, demorou a chegar aqui, só chegou em 1986, quando a gente viu o desenho. Quem não queria ter uma espadinha amarela daquela de plástico soprado, quem não teve, aliás, porque aquilo vendeu igual água. Então, quando eu fiz a pesquisa, eu descobri que os caras chegaram a vender, a Mesbla chegou a vender dessas espadinhas, elas chegaram a vender 125 mil cópias por semana, dessa espadinha amarela do He-Man. Então acho que praticamente toda criança teve, né? Então, eu fui pesquisar em todos os sites, todos os outros canais que já tinham falado de He-Man, até mesmo revistas especializadas falavam que He-Man tinha estreado no Brasil em 1984, no Balão Mágico. Falei, bom, mas será que foi em 1984? Porque ele estreou aqui no Brasil e estreou nos Estados Unidos em setembro de 1982. Beleza, a gente sabe que naquela época do delay, né, as coisas vinham meio que a como correio, a gente tinha sinal de fumaça. Aí eu falei, não, mas eu vou pesquisar para ver. O que eu fiz? Fiz a assinatura de um jornal para buscar o acervo do jornal. E eu falei assim, bom, em setembro de 1982 não pode ter sido porque foi lançado lá, não ia dar tempo de dublar. Vou jogar aí pelo menos uns 3 meses e vou começar a pesquisar.
Então eu comecei a pesquisar a partir de 15 de dezembro de 1982. Eu falei assim, ó, que não esteja em dezembro de 83. Pelo amor de Deus, então vou ter que dar uma olhada 365 edições de jornal. Mas fui olhando, fui pesquisando e uma bela hora eu chego lá em março de 1983 e está lá uma matéria dizendo assim, um herói loiro, enlatado dos Estados Unidos, está vindo com sua espada para conquistar as crianças brasileiras e com a preocupação dos pais, com o intuito de vender brinquedos. Aí falou que ia estrear no outro dia no Balão Mágico. Falei, pronto, descobri. O He-Man estreou em março de 1983 no Balão Mágico. E aí, a partir disso, continuei a pesquisa ali da trajetória do He-Man no Brasil. Então, assim, é uma coisa que eu me preocupo bastante, né? E o que eu faço também? Como a gente é meio velho, né? A gente não está muito acostumado. Eu, particularmente, eu prefiro muito mais o papel, né? Tá lendo, tá pegando alguma coisa. E parece que passa um pouco mais de credibilidade, parece que as pessoas se esmeram mais em pesquisar algo quando elas vão publicar, que meramente jogar num site, uma informação pouca que todo mundo vai ler, sem compromisso nenhum. E aí eu prefiro muito mais pesquisar as coisas em livros, né? Eu compro tudo que eu posso de livro que se fala a respeito dos anos 80, a respeito dos anos 70, seja a edição brasileira, infelizmente a gente tem muito mais coisa fora, né? Muito mais coisa, por exemplo, He-Man, praticamente nada aqui, né? Se fala de He-Man. Bud Spencer e Terence Hill, que foi um verdadeiro sucesso lá nos anos 80, tinha até festival Trinity na Globo, aquela coisa toda. Nossos pais adoravam assistir aquilo, né? Tipo, parecia que os Trinity tinham 100 filmes. Não tem nada publicado deles no Brasil. Brasileiro. Oi? Teve um filme brasileiro, Teve um filme brasileiro. E aí, inclusive, quando eu estava pesquisando para o livro, eu descobri que quem lembra do encontro do Bud Spencer e Terence Hill com os Trapalhões? Quando eles foram nos Trapalhões. Aí rolou umas cadeiradas ali, o Bud Spencer deu um soco na cabeça do Dedé. O Dedé era sempre que apanhava, né? E aí, pô, eu descobri que esse filme do Bud Spencer e Terence Hill, quando eles fizeram aqui no Brasil, a produção foi toda da Renata Aragão Produções e da Globo. Tanto que tem vários atores ali, né, que estão lá, o Mad Dog, era um dos vilões dos Trapalhões, vivia apanhando os Trapalhões, apanhou do Bud Spencer e Terence Hill também. E aí, pra minha tristeza, descobri que os caras estavam com um roteiro pronto para fazer um crossover, um filme, onde os Trapalhões iam se encontrar com o Bud Spencer e Terence Hill. E aí não deu, porque os Trapalhões estavam gravando já um filme das férias de meio de ano, e o Bud Spencer e Terence Hill já estavam com um cronograma de filmagens para os Super Cops Miami, lá, os 2 tiras em Miami, para gravar nos Estados Unidos. Aí esse conflito de agenda, acabaram não conseguindo fazer o filme junto que eles queriam. E aí rolou aquele encontro nos Trapalhões e tal. Então eu acho bem legal a gente recuperar, né, um pouco dessa nossa parte da infância, mas não só recuperar. Porque é muito fácil a gente colocar uma mensagem ali, né? Por exemplo, vocês, se eu colocar ali, MSX era um dos primeiros computadores brasileiros e tal, que teve versões assim, teve versões assadas, e a galera passava trabalho para instalar um jogo antes de conseguir jogar. É chovendo molhado. Agora, se a gente traz um pouco mais de informação, a gente complementa aquela coisa que a gente viveu quando a gente estava naquela época com as informações que a gente quer hoje, porque todo mundo é curioso, né? A respeito das coisas, a respeito do que a gente viveu, por que aquilo existiu. Né? Os atores. Exatamente, os atores. Se estão vivos ou não. Eu sou assim, eu sou uma desgraça, estou assistindo o filme, eu pauso o filme e vou lá ver se o cara está vivo. Eu faço isso. É meio mórbido, né? Aí já sai um vídeo, atores que morreram e você não sabia. Aí todo mundo fala, mas eu já sabia que tinha morrido, mas eu não sabia, por isso que eu estou fazendo o vídeo. Ano passado morreu aquele cara que faz o Wolverine. Sim, Esqueci o nome dele. O dublador, né? dublador, o Zac Badavi. Então, ele fazia até a super máquina, ele fazia os. Isso, ele fazia o kit. Morreu a tristeza. Aliás, um querido, né? Esqueleto. Isso. Ali foi assim, a gente, é claro, eu sou aquele cara que eu quase chorei quando o Charles Bronson morreu. Juro. Mas quando o Bud Spencer morreu, também fiquei muito chateado. Mas particularmente quando o Isaac Badavi faleceu, eu fiquei assim muito chateado. Porque eu tenho uma história muito legal com ele. Todo mundo conhece, né, Isaac Badavi, né? Baita dublador. E aí quando eu estava fazendo esse documentário da trajetória do He-Man no Brasil, fiz contato com vários dubladores e tal, e a galera, todo mundo falando pelo WhatsApp, que era muito mais fácil o acesso. E aí um belo dia o meu telefone toca, 011, eu falei, deve ser aquelas telemarketing, né? De alguma forma, vou atender. 011, não é tão comum.
peguei e atendi. Aquela voz veio, né? Ô, jovem, como é que você tá? Isaac Bar Davi falando aqui. Eu falei, ô, eu tava mal, mas agora eu tô bem. Se eu tava ruim, eu não lembro mais. Ele, tô ligando assim, ó, porque eu não gosto dessas coisas de WhatsApp. O negócio comigo é conversar. E aí falaram que tu quer fazer um documentário. E eu, pô, gostei da ideia. O que precisa? Eu falei, não, César, eu queria que o senhor fizesse, né? Não quero tomar muito seu tempo, gostaria que o senhor fizesse falasse um pouco como é que foi a experiência de trabalhar como esqueleto, no He-Man, depois mandar um abraço para a turma, aquela coisa toda. E ele desandou a falar a respeito do esqueleto e eu olhei assim, puxei uma cadeira, sentei, falei, enquanto esse homem estiver falando eu vou escutando, né? E ele foi, acho que uma meia hora a gente conversando, ele contou a história, sabia que eu deveria ter feito o He-Man? Eu ia fazer o He-Man. Mas daí na hora que eu fiz o teste lá falaram, tu tem mais voz de vilão. Aí eu fui para apresentar o esqueleto, falei, não vou fazer o esqueleto. Aí eu, não, mas faz, imita aqui. Daí ele disse que imitou, gostei, vou fazer o esqueleto. Aí eu fiz uma parceria boa com o Garcia Júnior. Tanto que tu sabe que o filme não foi dublado no Rio, foi dublado em São Paulo. Mas não tinha como eles dublarem o He-Man e o esqueleto sem ser nós dois, porque a gente era uma baita parceria. Trouxeram a gente do Rio para São Paulo para gravar. Todo o outro elenco era tudo novato. Chegou eu e o Garcia Júnior lá para gravar. Eu sou o He-Man, eu sou o esqueleto. E aí ele contou várias histórias. E no fim ele começou a imitar o esqueleto para mim, né? He-Man, eu vou te pegar, vou te levar na guiola. Aí chegou a meia hora ele falando, e aí? Não, e já quero aproveitar aqui que está terminando a nossa conversa, mandar um abraço aí pro pessoal do Coleção em Ação Show, continue acompanhando. Eu falei, seu Isaac, obrigado assim, por você ter feito isso, mas assim, ficou bom, ficou bom? Eu falei, ficou ótimo, se o senhor quiser falar mais meia hora, eu fico mais meia hora aqui, mas assim, é um documentário, só a voz do senhor não adianta, porque eu precisaria da imagem junto. Ô, jovem, me desculpa, é que eu achei que era para rádio. Mas eu vou fazer o seguinte, tudo que eu falei aqui tá bom, eu falei tá tudo ótimo. Não, mas eu vou enxugar essa parte das nossas conversas, que não precisa, mas vou fazer o seguinte, eu sou meio ruim com essas coisas de gravar, mas a minha filha vai gravar pra mim, tá bom? Daí eu vou falar, e foi um querido, foi lá, gravou, enviou tudo. Aí o dia que eu mandei o documentário pra ele assistir, deu uns 2 dias que tinha passado o documentário, ele me liga. E aí, assisti, hein? Mas podia ter falado mais do esqueleto, né? Falou muito do He-Man. Aí eu falei, pois é, não, deveria ter feito inclusive um documentário só a respeito do He-Man, né? Do esqueleto. Ele, pois é, falou muito do He-Man, mas gostei. Daí pegou e deu uns 2 minutos e ele liga de volta. Me arrependi, eu acho que foi meu ego. Ficou muito bom, realmente o He-Man é o herói, não sei o que. Então assim, um querido totalmente, muito legal. Assim. Então, são coisas que trazem o canal traz umas experiências, essa parte, né, de trazer a nostalgia, traz uma experiência muito legal. Também através disso fui convidado para conhecer a Mattel nos Estados Unidos, lá a comemoração dos 40 anos do He-Man. Quando eu fiz o documentário a respeito dos filmes de Kung Fu, vários atores, Richard Norton, o Gary Daniels, deram depoimento para o canal. Quando eu fiz, quem lembra da Dama de Ouro? Lembra da Kate Mahoney? E ela falou Dama de Ouro, ninguém lembra. Falou Kate Mahoney. Dama de Ferro. Não, Dama de Ouro. Dama de Ouro. Que vinha assim, daí ela aparecia, o batom aparecendo embaixo. Eu lembro mais da sátira da TV Pirata, que era a Kate Machone. Ela que deu a Block, não era isso? Isso, a Kate Machone. Dama de couro. Foi outra também, assim, mandei uma mensagem para ela falando que ia fazer um vídeo aqui que era Lady Bloom, o nome do seriado nos Estados Unidos, né? Conta do uniforme aqui, Dama de Ouro, até hoje não entendo, mas saiu ali, falei para ela que o nome era Dama de Ouro aqui no Brasil, que tinha feito muito sucesso nos anos 80, ela foi lá, gravou um vídeo, agradeceu os fãs brasileiros, então foi muito legal também essas experiências, né? Pô, tá com vocês hoje aqui em dia, hoje aqui, né? Se alguém me dissesse 8 anos atrás, vai estar lá conversando com a galera em São Paulo, na abertura do evento do MSX, eu dizia, sacanagem, está de brincadeira comigo, ou que ontem eu estaria no evento, né, então o Marcos estava junto lá, lançando um livro no canal. Eu até falei para o Marcos, eu estou com medo, né? Nós vamos fazer um evento de 3 horas, não vai aparecer ninguém,
eu vou pedir um hambúrguer e uma Coca-Cola para ficar disfarçando que eu estou de cliente ali, vou ficar ali. O pessoal disputou ele a tapa ontem. Uma fila, ele quase que não deixou nem beber água. Foi muito legal, assim, da hora que a gente chegou ali até a hora que a gente saiu, a galera vindo. E o melhor não é o comprar o livro, não é nada disso. O melhor é o feedback, né? De ver muita gente assim, tipo, aquilo é o pagamento. Abraço, pô, eu não lembrava de tal coisa, agora eu lembro, ó, nosso casal estava lá ontem, né? Legal demais. Do Rio. Isso, era do Rio. Então, e a gente, né? O pessoal falando, pô, eu não lembrava de tal coisa. Não, a partir do momento que eu vi um vídeo lá falando, por exemplo, a respeito de Galaxy Rangers, ou falando a respeito de um jogo do Atari, ou falando a respeito de uma retrospectiva que eu fiz lá dos anos 80, algum fato, a pessoa veio falar, pô, isso estava bloqueado na minha memória, e a partir do momento que eu assisti aquilo ali, eu não relembrei só daquilo, eu relembrei da minha avó me trazendo um café com um bolinho de chuva, não sei se é o nome aqui, né? Ou relembrei da minha mãe, ou relembrei do meu pai que assistia filme comigo sentado no sofá, principalmente essa coisa do estar sentado junto com o pai no sofá, né? Quando ele faz aqueles vídeos esses filmes eram italianos e você não sabia, né? Muito, né? O italiano ia lá, gravava filme, lá no meio do capreço de um caldo de cana e 2 pastéis, lá produziam um filme e aí botavam o nome em inglês, os atores em inglês, né? O Antônio de Tefé virava Johnny Stephen, boa, era bonito demais, né? O Mano de Pietra virava Kerouac, o exterminador de aço, né? E aí fui descobrir a cena mais bonita que tem naquele filme do Kerouac. Lembra do filme do Kerouac que passava muito no SBT? Que era o Exterminador de Aço. Tem uma cena que aparece ele mexendo nos circuitos do braço, né? Ele mexendo naquilo, e eu falei, pô, os italianos estão bom aqui no negócio. Os caras compraram um pedaço de uma fita descartada do Exterminador do Futuro, do James Cameron, e jogaram ali. Foi a cena mais bonita do filme. Uma cena descartada do Exterminador do Futuro. Gravavam um filme lá na Itália e lançavam um filme nos Estados Unidos, e a gente, todo, porque pra gente que ia na locadora, todo filme era americano, não existia outro país que fizesse filme. Então, descobrir essas coisas, né, descobrir que sentado junto com o pai, junto com a mãe, assistindo esse tipo de filme, e depois tem toda uma história por trás disso, eu acho assim, muito gratificante, né, Marcos? Então, a nostalgia, né, que nos leva para aqueles momentos especiais, né? Muitos de nós, infelizmente, não temos mais nossos pais, né, entes queridos, então é uma coisa que realmente alimenta a nostalgia. Né? E tem em relação ao livro, né, você falou bastante já da sua trajetória, do canal. Conta para o pessoal aqui como é que foi a gestão, né, desse livro, como é que foi a ideia, como é que a gente desenvolveu, contar alguma curiosidade. Só quer que eu fale que a ideia foi dele. Não, isso aí foi bem gratificante para mim. O Marcos, a gente se conhece há anos já. Eu já sabia que o Marcos já publicava vários livros, né? 1984, a história do videogame, 1983 e tal. E aí, esse ano a gente acabou conversando. Ele falou, pô, vamos escrever um livro? Eu falei, pô, é uma coisa que eu quero muito, né? Já tenho um filho, vou escrever um livro, mas não posso plantar uma árvore, né? Senão eu vou morrer. Então eu falei, não, mas vamos para o livro e deixar a árvore para o final. Aí, que a árvore é fácil, né? Eu posso lá no último dia lá falar, pronto, agora estou pronto, leva a Deus, vai embora. Mas procurando o livro, foi quase um ano de trabalho aí, refinando todo o material. E aí também aquela briga, né? Coloco Tartarugas Ninja ou coloco Transformers? Coloco MacGyver ou coloco Esquadrão Classe A? Falo da Canon ou falo de filmes italianos? E aí foi um dilema, né? Então fui escolhendo os temas ali, mas eu procurei fazer um livro, né, junto com o Marcos, que fosse mais ou menos como eu falei no começo, né? Como se a gente estivesse assistindo televisão, vendo um pouco de tudo. Então o livro tem a história do MacGyver, tem a história do Thundercats, tem a história do He-Man, né? Eu acabei atualizando bastante as informações da trajetória do He-Man. História das empresas de brinquedos que já faleceram, né, que já foram, e Canon Filmes. Quem não gostava do Canon Filmes? Filmes do Charles Bronson, Chuck Norris, Michael Dudikoff, o American Ninja, que não lutava nada, mas a gente... Assiste de branco, mas não tava. Não, o de branco era o Franco Nero, pior ainda. É Franco Nero. Ninja italiano com bigodão. Ele não falava inglês e era um texano no filme.
Aí pra acabar, ela foi lá e foi o. E por incrível que pareça, ainda tem aquele outro ator que ele joga a estrelinha, o cara cai morrendo assim, considerado uma das piores mortes do cinema, no pior sentido. E o filme fez sucesso, né? Foi um dos primeiros filmes da Canon, junto com Desejo de Matar 2, que fez sucesso. E aí a Canon aproveitou aquilo ali para transformar numa verdadeira ninja mania também dos anos 80, American Ninja, tudo quanto era coisa tinha ninja naquela época. Até o Rambo tinha ninja, dragão branco e dragão, E Robocop era da dragão Canon branco, dragão também. negro. Os caras já aproveitavam que tinha só mudar uma Vocês cor para podem vender o ficar boneco, também. né? Era um adianto também. Então, o filme da Canon que eu adoro, meus filmes favoritos são Life Force. Ah, tu vai pegar Da Canon, uma não, Força Sinistra. Ah, o Nossa, Força que Sinistra. filmaço. Foi um dos filmes que começou a Todo quebrar a mundo. Canon, né? Porque a Canon ia bem. A Canon estava produzindo uma média de 45, eles estavam deixando Hollywood, os dois primos israelenses, que eram o Eurangulo Plus e o Menahem Golan, eles estavam enlouquecendo praticamente Hollywood, porque eles estavam fazendo, enquanto uma MGM da vida gastava 20, 30 milhões para fazer um filme, com 20, 30 milhões a Canon deve ter produzido todos os filmes deles. Todos. Do começo lá dos anos 70 até o início dos anos 90, acho que eles não gastaram 20 milhões para fazer todos. Então eles chegaram a produzir 45 filmes no ano. E todos os filmes vendiam muito bem. Eles só se quebraram quando eles começaram a querer gourmetizar, né? Se meteram primeiro lá com o Toby Hooper para fazer o Força Sinistra, que todo mundo gostava aqui no Brasil. Lembra do filme Força Sinistra? Aquele que em Londres, que puxava energia, os outros ficavam igual uma ameixa seca. Mulher pelada. Eu quis ser mais sutil. Matinho também. Eu quis tentar trazer outro tipo de memória. Isso aí, Matilda May, e aí o filme foi um fracasso total. Né? Parece que o brasileiro gosta do que é fracasso lá fora, né? Foi um fracasso lá, fez sucesso aqui. E aí a Canon já estava mal das pernas com os investidores e falou, não, agora vai ser um tudo ou nada. Esse ano nós vamos fazer um filme com Stallone, nós vamos fazer um filme do herói mais famoso dos anos 80 e vamos trazer o herói mais famoso de todos os tempos. Resultado, Stallone fazendo quebra de braço, Dolph Lundgren como He-Man e aquele He-Man lá do Luta pela Paz, lá com o cara que tinha as unhas compridas, que pelo amor de Deus, né? Aí terminou de quebrar a Canon. O Falcão, campeão dos campeões, os Mestres do Universo e o Superman 4 em Busca pela Paz, que foi a derrocada do... Sorte que o Christopher Reeve era um cara tão querido que hoje em dia a galera esquece aquilo ali, né? Aliás, esquece até o filme com o Richard Pryor também, lembra só do 1 e do 2, e ele continua sendo bem querido. Mas aquilo ali foi praticamente o fim da Canon. Eles não conseguiram, até foram indo, foram devendo para um monte de gente, mas não conseguiram mais se reerguer depois daquilo. Então é uma história que eu também trago no livro, e eu acho que a Canon também foi uma parte bem importante da gente. Quem nunca viu um filme da Canon, acho que é impossível, né? Ou era na sessão da tarde, ou era na tela quente, ou era no cinema em casa, ou era na sessão das 10 pela primeira vez na televisão. Era a 8ª vez que o filme passava. Né? 8ª vez que o filme passava, inclusive repetia depois. Você abrangeu séries da década de 70? Ou você pega só mais de 80 para frente? No livro, o livro acabou ficando ali de séries, eu acabei pegando duas que são bem icônicas, né? MacGyver, Profissão Perigo, trouxe ali toda a história de como é que foi criado a Profissão Perigo, e como é que isso foi desenrolou, e por que a série acabou, e também Super Máquina, né? Falei bastante de Super Máquina. Mas no canal eu... O Necesito de Milhões, aquele Magaio. Olha, Muito antigo para você. mas sabe que esse tipo de... me surpreende, por exemplo, o Homem de 6 milhões de dólares foi um vídeo que eu fui fazer no canal, e eu falei assim, pai, vai ser um vídeo que eu vou fazer e ninguém vai ver. Porque ninguém vai lembrar mais do Steve Austin. Não, mas é verdade. Aí eu fiz o vídeo com o maior carinho, contei toda a história do Homem de 6 milhões de dólares. O vídeo simplesmente chegou em 250 mil views. Então eu falei, olha, tem gente que gosta, né, do homem. Aí fui fazer da Mulher Biônica, agora vai arrebentar 10 mil views. É, mas ela não Fez a mesma nem, história da Mulher nem Biônica, igual ele, sobre as né? que, né? Nem na época, né? Mulher Biônica não quiseram saber. Quiseram saber do Homem de 6 milhões de Tarzan, foi a mesma coisa. Fiz um vídeo a respeito do Tarzan, contando Com ele. do Ronelli. Não só do Ronelli, né? Peguei toda a trajetória do Tarzan desde os anos 30 até hoje. Falei, esse aqui também vai ser o que eu vou fazer porque eu quero. O vídeo já está com 200 e poucos mil views também. Então tem uns vídeos que surpreendem bastante. Mas dos anos 70 eu quero, talvez no próximo livro eu coloque alguma coisa. Né? Esses dias eu estava pesquisando a respeito do. Quem lembra do Terra de Gigantes? Série Gigantes. Do
do tempo. Esse é bom. Túnel do Tempo. Exato, aí eu fui fazer um vídeo, né? Séries antigas, séries muito antigas que continuam boas. Aí busquei lá Viagem ao Fundo do Mar, O Homem da Montanha. Esse vídeo ainda vai sair. Vai em algum? Daniel, aí eu quis falar do Homem da Montanha, tá vendo? É sempre Kung escolha. Fu. Né? O cara aqui. Não tava nada também, né? SWAT. As panteras. As Suate, as Panteras. Eu não sei se é porque eu sou mais dos anos 80 que eu peguei, né? Eu lembro muito do Automan, que eu gostava, e do Trovão Azul, que era o helicóptero, né? O Trovão Azul já tem vídeo no canal. O Automan eu terminei o roteiro semana retrasada, já gravei o vídeo e tá lá pra edição. Eu tenho já. todos os episódios de DVD do Automan. Do Automan? Que eu baixei Mas no, também não é muito, né? na época que eu podia baixar lá no... Não é assim uma coisa tão difícil, né? Tem 10 episódios. É que nem o Motolese, pode escolher 10 também. O Motolese também faz só tem 10. Moto laser eu 10 tenho ou lá. 10 ou O 12. Moto Muito laser da engraçado, né? Grazilinha Muitas tem até dessas hoje. séries que a gente não parava mais de assistir, passava por anos, aqui a gente vai ver 8 episódios. O Manimal também, 8 episódios. É mesmo. Assim, e fazia sucesso aqui, né? Mas estava falando do Terra de Gigantes, aí fui pesquisar, aí eu já vi lá por acaso eu acabei vendo o Irwin Allen lá, vendo também o Túnel do Tempo, aí eu relembrei que ver como essas séries eram longevas, que eu assisti, meu primeiro contato com o Túnel do Tempo foi nos anos 90, não sei porquê, mas foi quando passava na Record. Meu primeiro contato, eu falei, nossa, eu lembro disso aqui, eu assistia quando era adolescente. Aí eu fui pesquisar a respeito do Túnel do Tempo, falei, vou assistir alguns episódios. Eu vi todos os episódios, porque aquilo continua muito bom. Então eu também escrevi um roteiro, também tá para sair. Então é isso, eu acho muito legal essa parte de buscar nostalgia, não só para contar curiosidades, essas coisas, mas porque muita gente volta aí atrás daqueles episódios, pergunta onde é que dá para assistir. Aí eu falo, olha, infelizmente aqui no YouTube ou né, por alguns meios ilícitos, né, Ele tem através canal, da internet, a gente se sente meio um traficante vendendo informação sonora. Tem a STV que passa Eu bastante. não que é a posso do satélite, isso, eu né? não posso colocar o Eu conheci comentário aqui no ele YouTube, faz mas um me tempo, procura no direct. esse negócio de... Tem a essas STV coisas que assim, passa de- bastante coisa antiga. E Séries STV, que é aquele antigas. canal que tem só no satélite. STV. Banda Caô, que é o canal, acho que canal 130. Bem produzido. E tem também Esse canal streaming. passou do 10 pra frente ali, é tudo, Mas só pausa é tudo coisa Jack antiga. Sparrow na TV, né? Só antiga. Mas é bom, é bom. Igual o pessoal fala muito, né? O pessoal, que eu procuro trazer informação, não é preconceituosa, mas trazer o que realmente, vamos dizer assim, é oficial, né? Então eu boto das séries, a galera sempre põe, mas na Rede Brasil ainda passa, beleza? Mas não é, infelizmente não é oficial, é como qualquer outro meio, é muito válido, qualquer coisa que a gente consiga assistir um pouco de nostalgia, nossas séries antigas, tá valendo, até porque os caras não dão valor para essas séries, né? A última vez que muitas delas foram lançadas foi em DVD, algumas só em VHS, mas também não deixam ninguém, né? Exibir esse tipo de coisa. Eu vejo muita gente que tenta colocar esses vídeos completos no YouTube, tomando strike do YouTube, esse tipo de coisa, mas felizmente, como a gente fala, né? As facilidades estão aí para atrapalhar algumas coisas da nossa vida, mas também estão para ajudar. Então hoje em dia está muito fácil, né? A gente quer ver uma série antiga, basta pesquisar um pouquinho, a gente consegue achar ela. E muitas vezes. Muitas séries pela internet. Muitas. Se tivesse conseguido o arquivo potencial. Isso é boa, hein? Só que tudo legendado, né? Perde um pouquinho, né? Mas, Perde um pouquinho da nostalgia, né? A dublagem, ela parece que dá É legal, quando a gente- 80% da dublagem em relação ao filme. Porque só de começar a escutar aquele versão brasileira, ali já ganhou, né? Pode ser ruim o resto, né? O grande problema dessas dublagens originais é que tem muitos incêndios em emissões de televisão. Nós temos sempre na Globo, temos sempre na Tupi. Na Então, Record. muita coisa que existe na memória das pessoas não existe mais. Só existe na lembrança. Assim, esses tempos eu estava tentando fazer um vídeo a respeito lembram do Astro Boy? Estava tentando. Eu passei trabalho, porque todas as cópias, um episódio foi recuperado recentemente, todas as cópias se perderam naquele incêndio grande que teve em 1983, se eu não me engano, né? Da Record, do prédio da Record. Se perderam praticamente todas as cópias. E agora, recentemente, eles conseguiram recuperar uma. Outro que se perdeu também, Benji, também esses dias que eu consegui fazer a série, né? Que era Benji, Zax
e o príncipe alienígena. Isso, o cachorrinho vira-lata. O mais, isso, aquele que ele estava em todo encrenque que ele estava e todo encrenque que ele conseguia sair. Essa série também estava praticamente perdida, agora conseguiram recuperar um episódio e meio, alguma coisa nesse sentido. Salvamu também, o dublagem se perdeu, né? Muita Só tem coisa. um ou dois episódios do dublagem. Muita coisa se perdeu. Se você vai fazer coisas sobre os anos 70, eu acho que uma coisa que você tem que mencionar, e acho que não vai ter mais gravação, deve ter queimado tudo, é Capitão Asa. O Capitão Asa era a Xuxa dos anos 70. É verdade. Então, eu estou protelando para fazer do Capitão Asa, mas assim, muita gente pede, eu quero fazer. Esses dias, e é legal quando a gente vai pesquisar, esses dias eu descobri que existia um Capitão Estrela, que era da Estrela Brinquedos. Ele era tinha programa na televisão. Vários atores viveram o Capitão Estrela, tinha programa diário na televisão, patrocinado por Brinquedos Estrela, com vocês, Capitão Estrela. O Capitão Asa, eu acreditava piamente que ele estava transmitindo de uma cápsula em órbita da Terra. Isso, por que não? Cápsula em órbita não é magia, não é ficção científica, existe. Mas por Então por que ele não poderia estar lá? Mas agora eu pergunto, por que Capitão, né? Tudo é Capitão. Capitão Marvel, Capitão Estrela, Capitão 7, Capitão... é porque não... Podia ser major. Para gerenciar o que é uma ação. É verdade. Mas tudo Capitão, né? Os caras querem ser major, coronel, pra cima. É mais velho. Uma pergunta, esse negócio que você está falando assim, que a gente está falando de série de anos 80, você tem. Não deveria ter problema mais com direitos, né? Porque 40 anos. Não, mas a lei de direitos autorais dos Estados Unidos é 100 anos, né? 100 anos, se não me engano. E, inclusive ainda existe controvérsia sobre ela, né? A Disney continua brigando aí com o Mickey, essa coisa toda. Só vale o Mickey do bote lá, o resto não vale. Vai uma. Meu amigo aqui lembrou de um herói com uma patente maior do que Capitão, Super Presidente. Pô, aí buscou, hein? Parecia que ele falou, vou falar com um herói, o Coronel Braddock. Sombra, aproxime-se. Eu lembro disso, o Super Presidente ele tinha um visual meio parecido com aquele herói da Tropa Alpha, né? Assim. Era igualzinho o Guardião, só não tinha o desenho da Folha do Canadá. Esse é outro que o pessoal tem pedido bastante para fazer vídeo, eu quero fazer vídeo, o Super Presidente. Esse Super Presidente tem uma mulher... Ele tinha o poder do metamorfo, basicamente. Ele tinha o poder do metamorfo? Sim, ele se transformava em substâncias, esse era o super poder dele, também era presidente. Tinha também esse super poder. Aí, ó, gerar um vídeo bom, hein? Nós estamos falando do cara. O Speed Racer foi uma porcaria quando a dublagem nova. Ainda mais do reais, né? É porque a gente acostuma, né? A gente acostuma, né? Inclusive é bom quando eu, por exemplo, assisti eu comecei a assistir outra série que o Homem que Veio do Céu. Nossa, eu não essa série. Passava no SBT. Por acaso eu estava trocando a Pluto TV e vi um episódio. Eu falei assim, sabe quando vem aquela dá uma coisa assim, aquela. Né? Eu falei assim, eu vou assistir um pedacinho aqui pra ver, porque eu acho que eu assisti isso aqui com a minha avó. Minha avó gostava. E aí comecei a assistir, quando eu vi eu tava vendo a temporada inteira. Aí eu falei, vou fazer um vídeo disso. Aí outro que eu achei, né? Ninguém vai querer. Pô, deu muito bom também, pessoal. Muita gente gostou do vídeo, quase 60, 70 mil views. E fui assistindo, até chegar tinha se perdido a dublagem, não tinha sido feito, porque o Silvio Santos não tinha trazido a série completa. Quando trocou a dublagem, que saiu o Silvio Nas, aí eu falei, não, agora não vou assistir mais não. Até aqui tá bom pra mim. Então acho que essa parte da dublagem faz muito, né, uma grande porcentagem das nossas lembranças, da nossa nostalgia. Até porque eu era daquele que eu via sempre os mesmos caras falando na TV e eu já conseguia perceber isso. Aí eu falava, pô, eu acho que esses caras estão escondidos dentro da TV. E eles só ficam trocando de roupa ali, fazendo personagens diferentes. Era aquela coisa de criança, né? Eu queria abrir a TV uma vez, minha mãe quase me matou, tinha uma Telefunken. A sorte que aquilo era do tamanho dessa mesa aqui. Mas só que quem lembra sabe, ela era do tamanho dessa mesa, mas a tela era assim, né? O resto era só madeira e fusível e aqueles botões clac, clac, clac. Eu queria abrir a TV para ver onde é que esses caras estavam escondidos dentro. Só que aquilo era muito complexo, eu não conseguia. Acho que a minha mãe tinha me matado, eu não estava aqui hoje. Aliás, eu tinha tomado um choque. Morria sem. Garcia Júnior, né? O cara é espetacular, né? Schwarzenegger. E o legal é que esses caras dublavam todo mundo, né?
Garcia Júnior podia ter dublado o Chaves, que a gente assistia, não tinha problema nenhum. É isso, Marcos. É isso aí, pessoal. Fazer uma última pergunta e depois a gente pode abrir aqui para algumas perguntas e depois fazer um sorteio. Você falou o tempo todo de história, de nostalgia, do passado e tal, deu uma pinceladinha como você pesquisa. O futuro, como é que você enxerga o futuro do seu trabalho, o futuro do canal, o futuro aqui dos livros? Conta para nós aqui, o que você pensa para o futuro? A gente já estamos aí pensando já no segundo livro, né? Porque foi tão bem recebido esse primeiro, assim, foi tão satisfatório, e que a gente já está pensando no segundo canal, assim, cada vez que eu estou pensando assim, então eu estou dando uma desanimada, está acontecendo alguma coisa, sempre vem um evento onde a gente pode ir encontrar a rapaziada. Vai ser o volume 2 ou vai ser um outro tema? Vai ser um volume 2 com outros temas, né? Não, mas na mesma vibe, né? É isso, mesma vibe. Vamos só, como eu disse, só vamos trocar de canal, né? Vamos pegar outras coisas. E cada vez que a gente vai num evento, assim, conversa com o pessoal, aí dá um gás novo, eu acho que acho que o canal vai ter uma época que eu vou chegar lá na frente e vou começar a fazer vídeo de nostalgia dos meus próprios vídeos. Vai relembrar um tempo que eu não tinha cabelo branco, relembrar um tempo que a barba não estava clareando. Isso. Aí, não, mas pior que o cara de pau do editor do meu canal fez uma proposta pra mim essa semana. O que tu acha se a gente começar a fazer um remake dos primeiros vídeos? Porque tu era ruim demais naquela época, né? Eu não sei se eu era tão ruim assim. Pra quem não viu... Talvez as minhas informações não fossem tão boas naquela época. Roberto Volante fazia direto. Foi feito. Se ele fazia, quem sou eu? A gente no Metrópolis, que É por isso que eu vou manter meu canal ruim sempre. Vou manter meu canal Cara, ruim você sempre, quase para ter o primeiro peguei padrão. o zoológico, o primeiro vídeo do YouTube, né? Quase foi o primeiro. guardar as devidas proporções. Quando a gente começa a falar de coisas que foram citadas nos primeiros episódios, a gente fala que é o retro do retro. Pô, faz 15 anos, tá? Que é Tá vendo? É história. Aí como é que você consegue resgatar? É muita coisa. E se você assistir o primeiro vídeo de vocês lá, não dá uma nostalgia? Já começa a bater. Dá uma vontade de apagar. Já começa a dar uma nostalgia, né? Gostei daquele que você encontrou com o outro que faz coisas dos anos 80, 90. Esqueci o O nome. Renato Alberto, do Net Show. Isso. Inclusive essa semana a gente gravou mais. Sempre que a gente vem, a gente já falou que a gente já criou a liga dos youtubers nostálgicos. Né? E aí toda vida que a gente se encontra a gente grava vídeo. Essa semana a gente gravou 2 vídeos, um pro canal dele, outro pro meu canal. Sempre legal assim gravar. Um completa o outro. Você parece que não está completando. Tem o Pinto de História Sem Fim também, a gente grava bastante coisa junto. É legal. Acho que a nostalgia é muito mais importante do que, além de fazer a gente relembrar das coisas, o importante também está aqui, né? A galera toda reunida, por quê? Por uma nostalgia que todo mundo tem em comum e todo mundo vem compartilhar isso hoje, vem conversar. Então, e eu garanto, todo mundo sai daqui hoje, pode sair cansado, mas sai renovado, né? Porque parece que a gente volta para um tempo, tudo era mais fácil, que a gente conversava, que a coisa era... O nosso único assunto era a preocupação que a mãe ia estar na porta, muito para melhor. casa logo, estava na hora de tomar banho. Tinha menos coisas, né, para se preocupar naquela época. Hoje Isso. a complexidade do mundo aumentou muito. E naquela época, e os nossos pais tinham razão, né? Naquela época tinha vezes que eu apanhava, não sabia, a minha mãe não sabia porque estava batendo, mas eu sabia porque estava apanhando. Então tinha algumas surras que eram periódicas, né? Que era só para manter o Apanhava sistema. dos dois, do pai e da mãe. É isso aí, gente. Ui, perdão. Por que o bicicleta correndo na vida da pessoa? Aquilo é outra trollagem do meu editor, porque uma vez eu reclamei pra ele que eu tenho um trauma, né? É um trauma bobo, mas é um trauma. Teve um Natal, e aí falaram assim, ó, nós vamos dar presente, a família, sabe aqueles Natal de família? Tava todo mundo. Nós vamos dar bicicleta pra todo mundo. Aí, quando chegou assim, todos os primos, todo mundo reunido, aquela tripa de primo, começou a entrar BMX, não sei o que. Começou a entrar Super Caloi Cross, sabe aquelas rodas amarelas, aquela coisa. E daqui a pouco eu tô lá parado, vem entrando uma monareta verde.
Eu fui dando um passo pra lá e a Monareta foi chegando. Eu fui dando um passo e falei, não, mas deve ser do meu primo Rodolfo. E eu fui indo, passei o Rodolfo, a Monareta passou junto, veio na minha frente. Até tem a foto do. Acho que essa foto tá no livro. Eu tô rindo ali, mas é de nervoso, tá? Todo mundo ganhou BMX, ganhou Supercross e eu ganhei uma Monareta, que a coisa mais radical que tinha era frear pra trás. Assim. Esse é Então por beleza. isso que tem a Monareta, né? Frear pra trás e bater É o isso aí, negócio no gente. seu Então eu queria, em nome aqui do Daniel, da organização aqui da PUC, também agradecer muito a presença do Taylor, uma salva de palmas para ele. Prazer estar com o pessoal tão querido, tão legal assim. Acho que se deixasse aí, a gente olha por mim e vamos embora. Esquece o evento. Tem o livro à venda, tá? Na mesa ali da Bitnab aqui do Taylor. Quem quiser adquirir tá R$120, né? Ele vai autografar, aproveita, tira foto, autografa. E agora o Daniel vai explicar a mecânica aqui do sorteio, passar para o patrão aqui. Primeiramente, obrigado pela presença. O que acontece é que a gente tem todos os inscritos que estão aqui nesse envelope aqui, todos o pessoal que se inscreveu. A gente vai fazer um sorteio, tem que estar presente aqui. Se não estiver presente, a gente vai devolver, porque terão outros sorteios, né, outros brindes durante o evento, a gente vai devolver para o envelope. E também não vai valer quem vai sortear vai ser o próprio dele. Se ele tirar ele mesmo, aí não vai poder, vai ter que passar, né? Aliás, eu não tenho o livro ainda, talvez. Se eu tiver. Mas aí o pessoal da organização tá no envelope também, né? Aí no caso a gente vai devolver também, ou melhor, retirar. Inclusive, eu acho que todos os papéis que tem ali dentro tem o meu nome. Não sei, eu acho que não, hein? Então, boa sorte. Eu vou pedir então para ele tirar um nome aqui. E tem que estar presente aqui no auditório. Eu posso fazer igual a Xuxa fazia? Não vai poder porque terão outros brindes, né? Danilo Rodrigues não está, né? Então devolve. Não põe não, põe Depois, vai, o cara tá no. Três vezes o mesmo cara. Vai que ele sortear de novo, Ele né? não veio pegando a Mega Sena. Ele vem talvez à tarde. Então, vamos lá. Você não tem papel na mão, parece que tem cara do Silvio Santos jogou uma Bíblia assim. Oscar Maurício Ramos Sepúlveda. Não? vai sobrar pra mim. Peraí que agora eu vou ter o próximo. Vai ser o meu. Agora vai sair alguém que tá aqui. Vamos lá. Fábio Figueiredo Almeida. Fábio Figueiredo Almeida. Ah, tá quase, hein? Vamos que nós vamos ver. Uma hora sai. Agora é o meu. Tá em branco. Senhor, É o meu. É o meu. senhor branco. Eduardo Cohen. Tá chegando, hein? Sim. Pegou a lista Eles vão chegar mais tarde. Da CCXP. Mário Cavalcante. O Mário não chegou. Calma que vai. Mário. Érico Francisco Inocente. Eita. À tarde, esses caras estão perdendo o prêmio. Uma hora sai, senão já teria saído, né? Mauro Lourenço de Andrade. Eita, todo mundo vem à tarde. Vai ganhar o prêmio da tarde. Cris Simões. Parecendo bingo agora, hein? Ernesto Paulo dos Santos. Eu tô lendo tanto. Vão chegar mais tarde. Eu tô lendo tanto que a hora que sair não vai ter nem emoção. Paulo Fabrício Pugno. Só vem à tarde. Atenção. Momento de tensão. Dele faz. Josemara Santos. Doriva, Doriva. Tem que ser 2 envelopes, da manhã e da tarde. Né? Tá saindo todo mundo aí. Priscila Barros Silva. Pra criar Essa minha mão tá brava, né? Paulo da Lapa. Da Lapa. Isso. Vai sair. Vai lá. Vou puxar eu pra cima. Vamos lá.
Eu acho que eu vou guardar. Agora vai. Isso. Na MSX, né? Podia fazer. Benjamin da Paré Pilon. Até meio-dia, sabe? André Delave. Ele vem. Delavi? Em branco. Outro branco? Será que eu não sei? Estou certeza só fantasma. Bueno, não dá. Vamos lá. Vai, aquele agora vai. Agora eu quero. Agora sai Christian Xavier Límpias. Tá quase. Tá quase. Karina Rui do Amaral. Pô, tem bastante escrito, hein? Gustavo Rodrigues Nunes. Gustavo Rodrigues não chegou ainda. Não. Tá devendo? Não, é o Giovanni e o Gustavo, mas... Não é da lista passada, não, hein? Não, Alexandre Oliveira. Não? não chegou. Obrigado, pessoal. Caiu um, esse aí caiu. Esse aí que caiu. Ah, acho que saiu, hein? Gustavo Scott. Aê! Aí, ó. E viram que caiu igual caiu da Xuxa, né? Muito bom. Só ganhou o que eu falei para pegar, tá? Divide um pouco o prêmio. Muito bem, obrigado a todos. Agora podemos ir lá para a biblioteca. Valeu, pessoal. Continuamos lá.